Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu vou trazer para vocês uma resenha de um clássico que eu li lá no clubinho de leitura do Telegram que eu faço parceria com o Afonso, se chama Chá e Livros. Nós já lemos 3 livros, nesses últimos 3 meses, ou seja, um por mês. Agora o clubinho vai ter uma pausa em agosto, volta em setembro, então eu tô aqui também para convidar vocês a participarem das próximas leituras. Os livros ainda não foram decididos, então dá tempo de vocês entrarem, participarem da votação e da escolha dos próximos livros. O clubinho estará linkado aqui embaixo no box de descrição. A resenha que eu tenho para trazer para vocês hoje é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Eu vou deixar um like, compartilhar o canal com os amigos, a gente consegue cada vez mais pessoas diferentes. Assim como se vocês se interessarem por esse livro, ou forem comprar qualquer coisa online, compre usando os meus links, vocês não pagam nada mais por isso. E ganham uma pequena comissão em cima da sua compra, que ajuda muito na manutenção do canal. Além disso, todas as minhas redes sociais estarão linkadas aqui embaixo no box de descrição. A edição que eu li da Jane Eyre é nessa edição dos clássicos Zaha, então foi uma edição que eu gostei muito, porque além da história integral, do texto integral, nós temos aqui o prefácio, o pós-fácio, com algumas ideias, algumas coisas que ajudam a contextualizar a época, o livro. Além disso, ao longo da narrativa, nós temos também alguns comentários, algumas notas de rodapé, que ajudam muito, muito, muito na questão de complementar a história, Conforme eu vou resenhando aqui pra vocês, eu vou citando algumas coisas, e essas coisas, esses textos a mais, esses vocabulários a mais, esses conhecimentos a mais, eu adquiri justamente através dessas notas de rodapé. Então ajuda muito, muito. Principalmente pra você que é aquela pessoa que não sabe se vai conseguir ler aquele clássico, que fica com medo da leitura ser muito difícil. Quando vocês pegam esses clássicos, que tem esse complemento a mais, ajuda muito na interpretação, na compreensão do texto. E isso aqui me ajudou muito, 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 principalmente para entender a questão da contextualização da época. Porque tem uma frase aqui que você fala, normalmente você passaria batido, mas por conta dessas notas, desses comentários, desses adicionais, às vezes eles dão ênfase em coisas que você passaria despercebido, entendeu? Então é muito interessante mesmo, eu recomendo muito, principalmente essa edição. Normalmente ela não é uma edição muito barata, mas compensa muito justamente por conta disso, É uma edição mais caprichada, capa dura, tem algumas ilustrações. Então é muito, muito interessante essa edição e eu recomendo muito, tá muito aprovado. Primeiro, para contextualizar para vocês, Jane Eyre foi lançado, publicado nas primeiras vezes, com o pseudônimo de Curry Bell, porque a Charlotte Brontë, assim como outras autoras daquela época, sabiam que se publicassem com seus nomes verdadeiros, muitas pessoas, principalmente os homens, iriam desmerecer a obra ou achar que são romances mais femininos, ou realmente criticar de forma que não criticariam se fosse um homem publicando, entendeu? Então, ele foi o primeiro romance das irmãs Brontë a ser publicado. Primeiramente, ela tentou publicar O Professor, mas não foi aceito, então o Professor acabou sendo publicado de forma póstuma, após sua morte. Mas ela tentou publicar Jane Eyre e foi aceito, só que ela teve que publicar, como eu disse, com esse pseudônimo, Assim que a sua obra começou a ficar muito famosa junto das suas irmãs, mesmo assim ficou por muito tempo com esse pseudônimo ainda masculino, porque elas pensavam que por elas serem umas pessoas mais recatadas, meninas mais recatadas, mulheres mais recatadas, elas pensavam que elas não queriam essa fama pra elas, entendeu? Elas queriam que as pessoas lessem suas obras e gostassem de suas obras, e não soubessem exatamente quem elas eram, então elas não queriam ficar famosas. As irmãs Brontë aqui, elas eram, na verdade, eles eram em torno de 5 irmãos, Um sendo homem, o resto tudo mulheres. As 2 irmãs mais velhas acabaram morrendo de tuberculose, inclusive isso é retratado mais ou menos ali dentro da história, quando a Jane Eyre vai para uma instituição, que ali ela é como se fosse uma escola, mas ao mesmo tempo é como se fosse um internato, e ali algumas das meninas acabam pegando doenças e uma passando para outra e acaba morrendo. Foi basicamente o que aconteceu com as irmãs realmente da Charlotte, Só que era tuberculose. E depois a mãe acabou morrendo de câncer, depois o irmão pegou tuberculose, passou para as 2 outras irmãs, a Elizabeth e a Anne Brontë, e posteriormente, alguns anos depois, a Charlotte acabou casando, foi o único dos irmãos que casaram, e após 1 ano de casamento ela descobriu que estava grávida, mas ela também pegou tuberculose e acabou morrendo. O único que sobreviveu ali por mais tempo foi o pai, que acabou morrendo quando ele tinha em torno de 84 anos.
Então é perceptível ao longo da história algum desses acontecimentos mais trágicos, ou algum desses acontecimentos mesmo, que realmente aconteceram na vida das irmãs ou da Charlotte, que ela retrata de forma que parece realmente essa autobiografia. E não só essa autobiografia da personagem Jane Eyre, mas também da própria autora. Então, tendo essa contextualização, né, da vida da autora, das irmãs, da família, etc., vamos para a parte do resumo. Aqui na obra nós vamos conhecer de uma forma autobiográfica, ou seja, quem narra pra gente é a própria personagem, anos depois, né, ela vai voltando nas suas memórias e acontecimentos e narrando pra gente, que é a Jane Eyre. Aqui nesse primeiro momento a gente conhece a Jane Eyre de forma ainda criança, que ela morava com uma tia, porque os seus pais morreram muito cedo, e quem adotou ela foi um tio materno, mas que também acabou falecendo depois de alguns anos ali com ela, mas que fez prometer para a mulher dele, fez a sua mulher prometer que iria cuidar dela, da Jane Eyre, como se fosse um dos seus filhos. Mas não é o que acontece, então ela sofre muito maus tratos ali da própria tia, dos primos, né, que são mais mimados, e é onde a gente vê aqui algumas críticas sociais, né, daquela época, que daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas ela é muito maltratada ali, e o tempo todo as pessoas citam ela como se fosse uma menina mal educada, uma menina que tem um temperamento muito forte, que não sabe ser mais dócil, que de uma beleza que não existe, que ela é básica, né? O tempo todo fala aqui que a beleza dela é básica, que ela nem é bonita, mas também não é horrorosa, ela é básica. E até que o momento ela explode, e ela, depois de todos esses maus tratos, ela explode, parte pra cima de um dos primos que tentou maltratar ela, que agrediu ela. E nisso é onde a gente tem uma parte muito emocionante, assim, um dos primeiros partes emocionantes, que é quando a tia dela, pra punir ela, prende ela num lugar muito escuro, abafado, no quarto antigo do tio dela, né? Então ela tem esse primeiro momento ali de crise, de pânico, de tudo mais. E é quando ela começa a realmente se rebelar contra o mundo. Porque ela é sempre uma menina, ela fala que ela tentava o tempo todo se esforçar, dar o melhor pra ela, mas as pessoas não reconheciam isso nela. Na verdade, viam ela como se ela fosse uma pessoa ingrata, né? Porque ela poderia estar no orfanato, mas ela tá numa casa maravilhosa e tendo comida e roupa, mas não é, ela fala o tempo todo que não era isso que ela queria realmente esse lar dócil, esse momento de amor, né, de pessoas que realmente reconhecessem que ela era de verdade. E isso vai acompanhar a personagem por muito tempo, até mesmo na fase adulta, né? E aí a gente vê as questões do que acontece com a gente como criança pode afetar a gente na fase adultez. Com isso, a gente conhece ali um médico que veio tratar ela nessa crise de pânico dela, e ela consegue conversar com ele, e ele consegue ajudar ela, convencendo a sua tia a mandar ela para uma instituição que recebia, era mais ou menos uma instituição de caridade ali, que muitas pessoas pagavam pouquíssimo dinheiro para que essas crianças ali, meninas, ficassem ali naquela instituição. E aí a gente vê que ela foi para essa instituição, mas antes dela realmente ir para essa instituição, ela tem um momento assim de confronto com a tia dela, que é quando, na verdade, ela tem 10, 11 anos, e a gente vê realmente ela se impondo, né, as suas vontades, as suas dores ali perante a tia dela, que ela fala que a tia dela sempre tratou ela mal, que ela não consegue perdoar a tia dela, que ela só queria o amor, que a tia dela sempre tratava ela mal, e ela realmente bota pra fora tudo aquilo que ela guardava, né, guardou durante todos esses anos ali de maus tratos. A gente fica meio impactada ali, porque ela é só uma criança, mas já começa a ver os traços da personalidade da personagem, né. E quando ela vai para essa nova escola, não é um lugar muito bom, porque o responsável por aquele lugar ele mais maltrata as meninas do que realmente educa, sabe? Ele coloca a questão da religiosidade acima de qualquer coisa. Então, em vez de ele ensinar, ele quer doutrinar de uma forma negativa, ele coloca medo em vez de colocar respeito, ele coloca medo em vez de amor, né, pra palavra e etc. Então a gente vê aqui muitas críticas realmente que a própria autora faz a questão da religiosidade, né, que em vez de você ensinar coisas realmente boas da Bíblia, etc, você quer colocar medo, você quer que aquela pessoa siga a palavra por medo e não por amor ou devoção. Então a gente vê muito disso, né, as meninas ali elas passavam praticamente fome, elas usavam roupas farrapos, né? Então é bem complicado, até que no momento a gente tem uma quebra ali na história, quando a escola inteira pega uma doença ali
e algumas meninas acabam morrendo, milhares de meninas acabam morrendo, outras voltam para casa. Então todo mundo começa a voltar os seus olhos para aquela escola, e é onde ela começa a melhorar, né? Que é o tesoureiro, que era o responsável por tudo, começa a ser mais afastado, outras pessoas começam a entrar ali na história para ajudar a instituição, e é onde a vida dela, da personagem Gené, começa a melhorar um pouco mais, né? Que começam a comer melhor, ter outros vestimentos, ela começa a se aproximar mais da diretora, só que ela perde uma amiga. Então são momentos ali que ela vê uma luz, mas também vê alguma escuridão ali, que é o momento que ela enfrenta o luto verdadeiramente, né, de perto, assim, que ela vê uma pessoa que ela gostava muito ir embora, uma pessoa que trazia paz pra ela ir embora, mas ao mesmo tempo ela se apoia muito na diretora. E aí aqui a gente tem uma quebra de narrativa, porque até então a gente foi acompanhando praticamente meses a meses ou anos a anos que ela fica ali naquela escola, que ela fica ali naquela casa, né, da tia dela, e a gente tem uma quebra abrupta, assim, de narrativa. Aqui a gente percebe que a autora, ela opta pela uma narrativa naquela época muito comum, que Thomas de Quincey usava, né, utilizava em suas obras, e é o acidente de memória no processo narrativo, né, então até então a gente era narrado de forma linear. A partir daí, que tem essa mudança na escola, a gente pula para 8 anos depois, quando ela já é uma adolescente, né? Já é praticamente uma mulher, tem 18 anos. E aí, a partir daí, a gente tem uma narrativa de acordo com que as memórias da Jane no futuro se lembra, né? Ela vai narrando pra gente agora só apenas fatos importantes ou fatos que ela acha, como narradora, né? Que são importantes. E a gente começa a ver nessa forma de narrativa uma parte dela, a personagem, né, se intrometendo mais. Então, por exemplo, ela não narra que o céu está azul só. Ela fala que naquela época ela não percebia certas coisas, mas que hoje em dia ela lembra, que naquela época ela não percebia de tal maneira que hoje em dia ela percebe diferente. Então a gente tem essa intromissão, né, dessa personagem do futuro também contando essa história de acordo com as memórias e lembranças dela. E aí a gente tem um momento ali no qual acontece situações ali que ela busca um novo ar na vida dela, depois de passar 8 anos ali sendo aluna, depois professora nessa instituição. Ela busca algo mais. Ela fala que ela não quer mais ficar presa, ela quer conhecer o mundo, porque ela é uma personagem muito que busca coisas novas. Então ela coloca nos jornais, né? Coloca nos jornais falando que ela pode ser cuidadora, que ela pode ensinar, né? Lecionar para outras crianças. E é quando ela recebe uma proposta de uma mulher no qual ela vai ser cuidadora de uma nova criança. E ela aceita essa proposta, e é onde a gente tem novamente essa nova história, né? Essa nova quebra de narrativa, e a gente passa a ter realmente ali os personagens principais dessa narrativa que são mais interessantes. Então ela vai para essa mansão chamada Thornfield Hall, que é basicamente essa mansão, né, lar de espinhos, basicamente, que é quando a gente começa a perceber esse ar mais gótico da narrativa da Charlotte, né? Que ela narra essa mansão como um lugar mais frio, um lugar que é de muita beleza, de móveis muito antigos, 200 anos mais ou menos atrás, mas que ele é muito frio, que ele dá essa sensação de solidão. E a gente começa a ver essas narrativas mais com tom gótico, que naquela época era muito comum em algumas narrativas. E é onde a gente finalmente vai conhecer alguns personagens principais, por exemplo, a Adele, que é a menina que ela vai cuidar, mas a gente também conhece o dono da mansão, que é o famoso senhor Rochester, que é esse personagem mais sombrio, mas ao mesmo tempo vai se abrindo ali com a Jane Eyre, que eles vão se tornando uma amizade muito forte, mas a gente tem um segredo ali por trás dessa mansão dele, e aí eles vão se envolvendo, criando uma amizade, até mesmo algo a mais. Mas durante esse processo a gente vê outras críticas que a autora faz através da personagem, como por exemplo a crítica ao machismo da época, que é de uma história de 1800 de bolinha, mas que tem muito esse que é mais feminista. É uma história de 1800 de bolinha, mas também tem esse que é mais que foi até utilizado em algumas épocas mais na frente, como questões trabalhistas, né? Aqui a Jane, ela é uma personagem ela é uma personagem cuidadora, né, de crianças. E ela vai narrando pra gente algumas situações, como por exemplo, a sociedade achava que essas cuidadoras eram praticamente animais, não mereciam praticamente invisíveis. Então ela vai narrando pra gente essa desumanização dessas pessoas, né, naquela classe social. E após isso, né, a gente tem alguns mais à frente, né, quase no final da história, alguns momentos, alguns pontos decisivos ali nessa história que vai formar o caráter, vai ajudar a formar, né, amadurecer o caráter dessa personagem, porque ela chega muito inocente
ali, querendo ou não, nessa mansão, mas a gente vai vendo algumas coisas, alguns mistérios, algumas coisas. E a certo momento ela vai precisar sair dessa mansão e a gente vai descobrir o porquê. E ela vai passar por coisas muito difíceis, de descobrir outras coisas mais difíceis ainda, ao mesmo tempo que ela busca sempre honrar quem ela é, né? Ela busca sempre uma novidade, ela sempre honra os seus princípios. É muito interessante também, agora entrando na parte mais a parte das minhas opiniões sobre o livro, é muito interessante também por justamente a Jane ela ser essa cuidadora de crianças, mas a Charlotte também já ter sido, é que ela coloca dentro dessa personagem algumas opiniões que naquela época as pessoas não tinham. Por exemplo, todo mundo naquela época pregava que crianças eram seres angelicais, que principalmente essas pessoas de maior renda, que seus filhos eram sempre seres angelicais, e não era bem assim. E ela prega sempre essa questão da não doutrinização da natureza angélica, né, das crianças. Ela fala que é normal às vezes você tá dando aula para algumas crianças e você não gostar delas. Você tem que respeitar, você tem que educá-las, mas não precisa necessariamente você amar e se doar completamente aquelas crianças, entendeu? Principalmente que muitas dessas crianças que a Jane dava aula ou a Charlotte dava aula, eram crianças mimadas, porque eram de famílias mais ricas, que você não podia corrigir, então você só tinha que estar ali aguentando várias traquinagens ou várias situações realmente humilhantes e degradantes. E tem até nos comentários, assim, na nota de rodapé, que fala que a própria Charlotte não gostava da maioria das crianças que ela deu aula ao longo da sua vida. A narrativa, né, dessa história é uma narrativa, é um romance de formação, ou seja, é um romance no qual nós vamos... romance no sentido de narrativa, tá, gente? Não necessariamente romance amoroso. E é um romance de formação que nós vamos acompanhando essa personagem desde criança até mesmo a sua fase adulta, a sua fase mais avançada, né, de idade. Então por isso tem esse nome, romance de formação, porque nós vamos acompanhando esse amadurecimento da personagem. Nós conseguimos perceber que a Jane Eyre é uma personagem que ela tem muita força, que a todo tempo ela tá ali se impondo, ela tem algumas opiniões, ela não vai deixar de citá-las, ela questiona o tempo todo a questão da religiosidade, a questão do direito ali das mulheres, o direito das pessoas ali que trabalham da mesma forma que ela, entendeu? Por que ela é sempre desumanizada e outras pessoas não? Então ela tá sempre questionando, se impondo, claro, da maneira dela, até porque naquela época você não podia fazer de forma tão incisiva, mas ela fazia esses questionamentos. E é uma história muito interessante porque por mais que se passe 1800 e pouco, é uma história que muitas das frases, muitas das temáticas ali podem ser abordadas, podem ser lidas e interpretadas pro dia a dia nosso também. Tanto que uma das cenas mais impactantes, assim, né, é quando ela começa a se relacionar com uma pessoa e aí nesse relacionamento você consegue ver um que é mais de relacionamento abusivo, que é uma pessoa que tá ali deixando ela mais retraída, que não deixa ela se impor, que ela fica confusa com ela mesma, e ela que é uma personagem sempre muito incisiva, ela não consegue ser ela mesma com aquele outro ser, né? Então é muito incômodo essa cena, justamente porque você consegue, como leitor, perceber essa questão de relacionamento abusivo, né? Como você vai se apagando ao longo desse relacionamento e como é muito sutil, que vai de pouco em pouco e você vai cada vez mais se apagando junto. É muito fácil você perceber por que naquela época foi um romance que teve muitas críticas, que teve muitas pessoas não apoiando, justamente por conta dessas questões a mais feministas, trabalhistas, etc. Porque realmente ela critica muito, ela critica a religiosidade, ela critica o machismo, ela critica muitas coisas que para hoje em dia já tem essa problemática, imagina para aquela época. Então é uma história que você consegue perceber o porquê que sofreu tantas críticas. E ela com o seu personagem principal ali, você consegue perceber que, na verdade, eles não se encontraram por causa do físico, da beleza física, etc. Até porque a Jane é o tempo todo narrada como uma beleza mediana e o seu personagem aqui, o Sr. Rochester, ele é sempre narrado como essa pessoa feia, essa pessoa mais velha, essa pessoa mais rude. E aí tá engraçado que a própria Jane fala que se ele fosse uma pessoa mais cortês, uma pessoa mais educada, ela se sentiria muito menos atraída por ele, ela se sentiria muito mais incomodada em falar com ele do que ele ser assim, entendeu? Ela consegue reagir mais a essa brutalidade dele do que se ele fosse uma pessoa romântica. Então, na verdade, a gente consegue ver ali que eles tiveram um encontro de mentes, que alguns dessas conversas que eles têm ao longo do livro é muito interessante, entendeu? Que eles conversam sobre tudo, filosofam sobre tudo, eles conversam muito. Antes deles terem qualquer relacionamento amoroso, eles têm primeiro essa amizade, eles constroem uma amizade, essa intimidade, eles vão conversando sobre coisas muito bonitas, entendeu? Então a gente consegue ver que, na verdade, eles se encontram, é um encontro de mentes, né, de alma, e não necessariamente esse encontro físico.
Uma das frases que eu mais acho legal, assim, que realmente remetem nós a pensar nesses pensamentos feministas, né, que tem ao longo do livro inteiro, mas que deixa bem explícito pra gente isso, ela fala bem assim: das mulheres se espera que sejam muito calmas, de modo geral, mas as mulheres sentem como os homens, necessitam exercício para suas faculdades e espaço para seus esforços, assim como seus irmãos, sofrem com uma restrição rígida demais, com uma estagnação absoluta demais, exatamente como sofreriam os homens. E é uma estreiteza de visão por parte de seus companheiros mais privilegiados dizer que elas deveriam se confinar a preparar pudins e tricotar meias, a tocar piano e bordar bolsas. É insensato condená-las ou rir delas se buscam fazer mais ou aprender mais do que o costume determinou necessário ao seu sexo. Outra cena que remete muito à questão de eu ter falado, né, que realmente o encontro dela com o Sr. Rochester e a questão de encontro de mentes, né, que ela se sentiria muito mais estranha e não tentada a se aproximar dele se ele fosse uma pessoa mais bonita. E, por exemplo, é essa cena aqui, que ela fala bem assim: se ele fosse um jovem bonito e de aparência heróica, eu não teria ousado ficar lhe fazendo essas perguntas contra sua vontade, e oferecendo uma ajuda que não fora solicitada. Poucas vezes eu vi um jovem bonito, e eu nunca na vida falara com um. Tinha uma reverência e um respeito teóricos pela beleza, pela elegância, pela galanteria e pelo charme. Mas se encontrasse essas qualidades encarnadas numa forma masculina, saberia instintivamente que não tinham nem poderiam ter afinidades com algo em mim. Eu fugiria como do fogo, do relâmpago ou de qualquer coisa brilhante, mas hostil. E aí tem algumas cenas, né, que ele pergunta pra ela: Jenny, eu sou uma pessoa bonita, você me acha bonita e tal? E ela praticamente ri na cara dele e fala que não. Ele fala assim, ela fala praticamente assim: você é simpático, ou você tem pensamentos legais, mas ela nunca em nenhum momento fala que ele é uma pessoa bonita. Ela fala bem assim, ó: e o Sr. Rochester, por acaso, ainda era feio aos meus olhos? Não, leitor. A gratidão e muitas associações, todas agradáveis e alegres, transformaram seu rosto nos objetos que eu mais gostava de ver. Sua presença no cômodo era mais prazerosa que o fogo mais vivo. Eu não esquecera seus defeitos. Porém, não tinha como, na verdade, pois ele os exibia constantemente. Era orgulhoso, sardônico e duro com qualquer tipo de inferioridade. No fundo da alma, eu sabia que essa imensa gentileza para comigo era contrabalança por injusta severidade para com muitos outros. Ele também era temperamental e de maneira inexplicável. Então, em nenhum momento ela fala que ele é bonito, mas ele fala que ele é uma pessoa tão agradável assim com ela que ele acaba ficando suportável. Mas ela em nenhum momento fala que ele é bonito. Então tem algumas cenas assim que ele até pergunta pra ela e ela ri, ela desvia o assunto. E é um dos motivos que ele fez ele gostar dela, né? Justamente ela não mentir pra ele, não querer iludir ele em nenhum momento. Outra parte que exemplifica mais a questão que eu citei, né, da educadora não ser considerada gente, é numa nota de rodapé que mostra exatamente essa cena. Na verdade, a gente tem esse vislumbre ali na história, mas a nota de rodapé contribui com essa nossa interpretação certa da situação. Fala bem assim: o papel da educadora, isto é, da mulher solteira empregada para o ensino e educação de crianças em espaço privado, está entre os temas centrais de Jane Eyre. Em carta de 1839, Charlotte Brontë, a autora, que exerceu o papel em casa de família, escreve que uma educadora particular não tem existência, não é considerada um ser vivo e racional. O percurso de Jane Eyre implica forte crítica à visão tradicional da educadora e a defesa de sua humanização. Então, como minhas considerações finais, Jane Eyre é um clássico que foi um pouco difícil a leitura no sentido dos diálogos. A narrativa me surpreendeu muito do espaço, né, e dos acontecimentos. Eu achei muito rápida, principalmente os últimos 50% para mim voaram. Eu li muito rápido. Mas os diálogos tem alguns momentos que pegam justamente por conta de ser uma história mais antiga, né? Aqui nós temos os diálogos mais floreados, então ele não vai falar pra você, vamos ali andar. Eles têm que criar um contexto, uma situação, e os diálogos são gigantes, então realmente alguns momentos ficavam cansativos. Mas as narrativas do espaço, dos acontecimentos, eu achei muito rápido. Inclusive eu achei mais fácil a compreensão da leitura e a leitura de Jane Eyre do que, por exemplo, Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Eu acho muito mais fácil a leitura de Jane Eyre. Só que ele é um calhamaço, então demanda um pouco mais de atenção, justamente por ser um livro maior e é um pouco mais cansativo nesse contexto. Mas tirando isso, é uma leitura que eu gostei muito, me surpreendeu muito positivamente. Na verdade, eu já vim com expectativas muito altas, o meu medo é justamente eu me decepcionar, mas eu gostei muito. E o plot realmente ali do mistério todo da mansão do Sr. Rochester, eu já sabia, só não sabia como ia acontecer, mas o que em si eu já sabia. Mas eu me surpreendi muito com a forma que a autora
demonstrou pra gente algumas situações e os últimos 50% pra mim voaram justamente porque acontece coisa atrás de coisas e a própria Geneva pulando pra gente algumas partes, justamente pra pegar as partes mais importantes. Então eu gostei muito, muito da leitura e eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Eu não sei se é um clássico pra minha vida, mas eu gostei muito, muito. É com certeza um livro que eu vou indicar pra muitas pessoas, mas vá sabendo, quando você for ler, que vai demandar um pouco mais de atenção, justamente por ser maior e os diálogos serem mais grandes, né? Serem maiores, compridos. Mas é um livro, sim, que eu recomendo, que se me perguntar se deve ler, eu vou falar com certeza, que é um livro muito, muito bom e eu dei 5 estrelas e eu favoritei. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A resenha foi impossível fazer menor do que isso, porque é um livro muito complexo, é um livro muito grande, que tem um quê a mais ali, que precisa dessa contextualização, além do resumo da obra e minhas opiniões. Então eu espero que vocês entendam essa resenha maior. Faz muito tempo que eu não faço uma resenha tão grande assim, mas é um livro que merece, é um livro muito grande, que necessitava dessa resenha maior. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.